Pessoal, novamente ao canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Amantes do Aquarismo Sugere, onde eu sugiro determinados peixes para um determinado tipo de aquário e tamanho de aquário. E no vídeo de hoje vamos falar sobre peixes que vocês aí podem colocar para um aquário de 200 litros e que podem se dar bem com plantas de fácil exigência. Ansiosos para saber quais peixes vocês aí podem colocar no aquário de 200 litros de vocês? Então agora, bora pro vídeo! E pessoal, antes da gente começar o vídeo, quero falar para vocês que voltamos mais uma vez com a parceria com o site especialista em aquarismo AquaA3, que tem diversas notícias do mundo do aquarismo, fichas técnicas de peixes, informações legais e divertidas, várias coisas para vocês aí conferirem. E esse artigo aqui que a gente está fazendo, esse vídeo que a gente está fazendo, está saindo um artigo lá no AquaA3 nesse exato momento sobre esse assunto. E aí, se vocês quiserem aprender mais detalhadamente sobre todos os peixes que eu vou falar aqui, para saber exatamente o que você ia precisar para ter esses peixes no aquário de vocês, então acessem o artigo que vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, pessoal, para quem ainda não conhece o quadro, é basicamente você aí, descer aqui nos comentários, sugerir um determinado tipo de aquário para tipo de peixe e tal, por exemplo, nesse caso 200 litros para peixes que ficam bem com plantas e para aquários low-tech, 200 litros marinhos, 100 litros amazônico, 300 litros de ciclídeos africanos, qualquer coisa, galera. Só que não esqueça também de conferir a playlist que eu vou deixar aqui em cima para vocês verem já quais vídeos a gente já fez para não dar uma sugestão parecida ou uma sugestão que já foi, beleza? E o ganhador do vídeo passado, galera, é o inscrito Luan Vieira. Ele falou: faz aquário de 200 litros, com plantas baratas e peixes de água ácida ou alcalina, e também sugira o layout. Ele recebeu 13 likes. Então, pessoal, não se esqueça de descer aqui nos comentários, dar like nas sugestões que vocês mais curtirem e também dê sugestões de peixes e tipos de aquário, porque aí o comentário com o maior número de likes vai virar tema para o próximo vídeo do Amantes do Aquarismo Sugere, beleza? E sabe uma coisa que você também não pode deixar de fazer, além de deixar sugestões aqui embaixo nos comentários, é também se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo, sigam a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo, no Twitter, que é amanteaquarismo, e é só isso. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo! Pessoal, rapidão, antes de eu entrar na lista, uma dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte: para aquários maiores, principalmente 200 litros, sempre tentem pegar um aquário que seja mais largo e mais comprido do que alto, no máximo uns 45 centímetros de altura. Por quê? Os peixes gostam de uma área maior para nadar, mais em horizontal do que em vertical, então é melhor ter mais área para os lados do que para cima. E além disso, as plantas, quanto mais alto, mais difícil é de entrar iluminação para as plantas. Então tentem colocar um aquário de 200 litros que é no máximo 40 a 45 centímetros de altura, beleza? Então vamos lá, pessoal, eu separei dois tipos de peixes para vocês colocarem aqui no aquário. Que foi, hein, Lu? Que foi, hein? Vamos lá. A gente tem dois tipos de peixe, primeiro os ácidos, depois o alcalino. O inscrito falou pra gente que ele quer, esses dois tipos, para ácido e para alcalino. Que ronco é esse, hein? Então eu vou falar primeiro para os ácidos, que são peixes mais amazônicos, galera. Bom, vamos lá. Temos vários tipos de peixe aí que a gente pode colocar nesse aquário. Eu separei em peixes que são mais cardume, que ficam mais no meio do aquário, peixes de um porte um pouquinho maior e peixes que ficam mais no fundo do aquário, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar para vocês os peixes que ficam mais no meio do aquário, que são de menor porte e que também são mais gregários ou são cardumeiros, aqueles que nadam todos juntos, como se estivesse fazendo uma ginástica clássica, sei lá. Vamos lá, pessoal. Vocês podem colocar cerca de 5 tetra neon, cerca de 15 tetra foguinho, ou cerca de 15 rodósmos, ou cerca de 15 neon negro. Tem outros tipos de peixes que vocês podem colocar, outros tipos de tetra que vocês podem colocar, mas esses são alguns dos que vocês encontram com mais facilidade nas lojas, principalmente o tetra neon, galera. Só uma dica que eu dou em relação a esses peixes: são peixes assim pequenininhos, que crescem entre 2 a 4 centímetros, nadam em cardume, são bonitinhos e tal.
mas a maior parte deles são peixes coletados do seu ambiente natural, muitas vezes eles pegam eles pequenininhos. Galera, sempre tentem conversar com o lojista para saber procedência, como foi a coleta e tudo mais, e para saber também o tamanho, porque se vocês pegarem um tetra neon muito pequenininho e colocar com caradisca, bandeira maior, pode ser que o acará vá tentar comer esses peixes, então sempre tentem pegar com um tamanho maior, beleza? Outro destaque é para o Rhodosmus, que é um peixe que tem um cardume mais fechado, ou seja, ele realmente nada mais em cardume, os nados deles são bem sequenciais assim, é bem... como é que fala? O nado é mais alinhado, então, e além disso, eles também são fáceis de encontrar em loja. A maior parte das lojas tem Rhodosmus para vocês encontrarem. Então é um cardume legal para vocês escolherem. Agora, peixes que também ficam mais no meio do aquário, que são gregários também, às vezes até cardumeiro, dependendo, mas que são de um porte maior, vocês podem colocar duas opções principais, porque é que vocês mais encontram em loja de aquarismo: o acaradisco e o aquará bandeira. É sempre um ou outro, a não ser que você tenha um aquário muito grande, que não é o caso de 200 litros. O ideal, pessoal, é colocar pelo menos ou 6 bandeiras ou 6 discos dentro desse aquário de 200 litros que vocês vão colocar. Por quê? 6 é uma quantidade mínima para eles formarem uma hierarquia, nadarem em conjunto e ter menores chances deles brigarem entre si. E como eu falei, se for misturar esses peixes com outras tetras só de tamanho maior, beleza? E outra coisa é vocês estarem acostumar eles, a caradisco ou bandeira, já pequenininho assim com esses tetras, para eles crescerem em conjunto e se acostumarem a conviver com esses peixes. Agora, peixes de fundo, galera. Eu tenho algumas opções. A maior parte delas entra mais na questão das coridoras. Então vocês vão colocar no fundo do aquário, caso vocês queiram peixe de fundo, principalmente coridoras. Vocês podem colocar entre 6 a 10 coridoras comuns ou coridoras anãs, uma quantidade, sei lá, de entre 8 a 12, alguma coisa assim. Que são peixes que ficam no fundo, são extremamente pacíficos. E nesse caso a gente não poderia colocar cascudo, porque o cascudo é um peixe que vai... Assim, se você quiser colocar planta, não é tão recomendado assim. Não é que não pode colocar, até recomendei em alguns outros vídeos. Mas assim, pode ser que o cascudo assim, arranque as plantas, pode ser que não arranque. Então, ficar a critério de vocês. O cascudo às vezes pode também não se dar muito bem com os acarás. Então, o ideal é mais coridora mesmo. Então, pessoal, agora que já fizemos o grupo 1 de peixes, vamos para o grupo 2, que são peixes de pH alcalino. Então, pessoal, aqui para 200 litros, uma recomendação legal que eu vou dar para vocês aí que querem ter com plantas, é os famosos poicilídeos, guppy, molinésia, guppy que é o lebiste, molinésia, espadinha, enfim. Tem vários poicilídeos legais que vocês podem colocar em aquário, de um pH alcalino. Eles são de menor porte, mas eles se reproduzem fácil, são bonitos, nadam bastante, enfim. Aí eu tenho alguns peixes para vocês aqui. Molinésia plati, espadinha, Molinésia lapitina e Molinésia valifera, que são um pouquinho menor que as molinésias comuns, e também tem a Molinésia balão, que é um peixe que gosta de alga, então se você tem alga no aquário, ela vai lá tentar comer a alga e também o nado dela é um pouco mais lento e tal, então também é uma opção legal caso você queira ter, não a Molinésia comum, mas a Molinésia balão. Mas se você quiser misturar também não tem problema. Pessoal, como esses peixes são também mais gregários, o ideal é colocar pelo menos uns 5 ou 6 de cada, caso vocês forem colocar. A única coisa é que eu não misturaria, por exemplo, o lebiste com os outros, porque o lebiste é um peixe que tem um nado um pouco mais lento e tem a nadadeira mais longa, ou seja, os outros podem acabar mordiscando as nadadeiras dos lebistes. Mas, por exemplo, espadinha, molinésia e tal, são peixes que vocês podem misturar com um pouco mais de facilidade. Sempre tentar colocar um macho para cada 2, 3 fêmeas, porque o macho vai acabar estressando a fêmea caso esteja uma quantidade igual ou maior do que fêmeas, beleza? E outra coisa também, galera, como são peixes que se reproduzem muito fácil, tipo coelho, então sempre tentem colocar inicialmente uma quantidade menor, porque eles vão acabar se reproduzindo e vão acabar superpopulando esse aquário uma hora ou outra. Também fiquem na cabeça se vocês conseguem doar os peixes, se vocês conseguem vender alguma coisa, porque eles se reproduzem muito rápido, você vai ver a reprodução, é legal e tal, mas uma hora eles não têm senso, então eles vão se reproduzindo mesmo até ficar lotado o aquário. E para os peixes de fundo, galera, mesma coisa dos peixes de água ácida, são as coridoras, que aguentam tanto pH alcalino quanto pH ácido. Ou coridora comum, ou as coridoras anãs, e tem vários tipos de coridora aí comum, vamos dizer assim, que vocês podem colocar no aquário. Agora vamos falar das plantas, galera. O Skin falou lá que queria com plantas, e os peixes que eu recomendei é justamente para vocês conseguirem ter sucesso com plantas no aquário, igual tem aqui com o meu Betinha Alfa no aquário Floresta Negra aqui, que tá precisando de uma poda já.
é o seguinte, galera, tem várias plantas que são um pouco mais acessíveis, que são fáceis de manter, que vocês não vão ter muitos problemas. Tem produtos no mercado também, caso vocês queiram reproduzir um ambiente mais natural, assim, um ambiente mais parecido com o biótipo, amazônico e tal. Tem produtos aí no mercado bem legais que eu futuramente posso mostrar pra vocês com mais calma, utilizando no dia a dia e tal. Por exemplo, galera, até anotei aqui o Black Water Vitamins da Ocean Tech, que é um produto bem legal que reproduz o ambiente, tem minerais, tem vitaminas, um monte de coisa para peixes amazônicos. E outra coisa também legal, galera, é vocês tentarem, quando vocês forem montar o layout, ver as plantas e tal, tentar reproduzir o ambiente natural desses animais. Eu vou deixar um link também do Aqua 3 também, de um artigo que eles falam justamente sobre isso, sobre biótipos amazônicos. Então vamos lá para as plantas, galera. Eu anotei algumas aqui, eu vou falar para vocês. Plantas que ficam mais entre o meio e o fundo do aquário, galera. Vocês podem colocar anúbias comuns ou anúbia nana, que tem uma folha um pouco maior. Já as nâneas são folhas pequenininhas, então vocês podem colocar mais na frente ou no meio do aquário. Nunca coloquem a anúbia nana no fundo, porque ela vai acabar sumindo com as outras plantas, cobrindo elas. Amazonense, parecida assim com a anúbia em relação ao tamanho da folha, são plantas que gostam. É melhor ficar mais no fundo do aquário, porque são plantas que crescem bastante. A Microsorum pteropus também é a mesma coisa da amazonense, galera, são folhas um pouco maiores, vai do gosto de vocês colocar uma ou outra, ou as duas também se vocês quiserem. As elódias também, galera, são plantas que crescem bastante, a folha não é tão grande assim, e elas formam aquele chumaço lá que fica bem legal, elas crescem bem rápido inclusive. E caso vocês queiram também musgos para colocar nos troncos, igual eu tenho aqui o musgo Christmas, ou em rochas, ou perto do substrato, vocês podem colocar musgo de Java e musgo Christmas, que são dois musgos bem simples, bem fáceis de cuidar, com exceção do Java, que assim, é fácil de cuidar, mas ele cresce muito rápido e toda hora você tem que estar podando. E aí, caso você queira plantas para o fundo do aquário, para o substrato, planta carpete, você pode colocar a Eleucaris minima, que é uma planta super fácil de lidar. A única questão é que ela precisa de substrato fértil. Nesse caso, vocês vão precisar investir um pouquinho mais e colocar substrato fértil no fundo do aquário. Ou aquele substrato que pode ficar em contato com a água, ou vocês colocam um substrato fértil mais um substrato inerte por cima, aí fica a gosto de vocês. Agora vamos para o hardscape, galera, que é tudo que vai compor dentro do aquário e que não é vivo, rocha, tronco, substrato e tal. Vamos lá. Basicamente, raízes e troncos, galera, é o que vocês devem mais colocar, desde que não superlote o aquário e que não atrapalhe nada dos animais, principalmente esses peixes cardomeiros que precisam andar em conjunto. Então vocês podem colocar o tronco Natural Root, que é essas raízes naturais da Ocean Tech, aroeira, que vende também nas lojas e tal. Rochas, vocês podem colocar praticamente qualquer tipo de rocha, desde que seja uma rocha mais específica para aquário, tipo, que não vai mudar o pH do aquário, não vai fazer nada de ruim para o aquário de vocês, e também não seja pontiagudo. Por exemplo, para peixes de pH um pouco mais alto, vocês podem colocar basalto, que é uma rocha mais escura. Tem a Dragonstone também, que eu coloquei aqui, que é uma rocha um pouco mais clara. Enfim, tem vários tipos de rocha legal que vocês podem colocar, mas a rocha não é super essencial. O tronco é mais legal, assim, eu acho mais legal, é mais bonito e é mais encontrado também no ambiente desses peixes, principalmente os amazônicos. E substrato, galera, como eu falei para vocês, substrato fértil, caso vocês queiram ter Eleucaris minima, senão não precisa ter. Qualquer substrato que seja mais arenoso, principalmente por causa dos peixes de fundo que podem se machucar com substrato maiores ou ficar engasgados até com substrato maior, tipo as coridoras, por exemplo. Qualquer substrato que não vai alterar o pH do aquário de vocês. Esse basalto que eu tenho aqui, por exemplo, ele não altera o pH, tem vários substratos legais aí que vocês podem colocar, o Shantec tem vários substratos, enfim, isso não é problema. Só a única recomendação que eu dou em relação a isso é um substrato mais arenoso, mais fininho mesmo. Agora vamos para os equipamentos, galera. Vamos lá, o que vocês devem colocar de equipamento nesse aquário? Vamos lá. Para filtragem, um canister de 1.500 a 2.000 litros por hora de vazão de água, ou um SUMP de tamanho entre 50 a 100 litros. Nesse aquário, como ele é maior, tem mais peixe e tal, o ideal não é colocar hang-on, porque o hang-on normalmente não vai ter uma filtragem boa o suficiente. Com exceção do hang-on Tidal, da Seeking, que é um hang-on super, mega, hiper parrudão, que aí vocês poderiam manter nesse aquário. Mas, tirando isso, o ideal é colocar um SUMP ou um canister. Colocar o máximo de mídias biológicas que vocês conseguirem colocar para ajudar na filtragem biológica, além de Perlon, carvão ativado, ou o Ocean Pure da Ocean Tech também, para fazer a filtragem química. Um termostato entre 200 a 300 watts de potência, 200 watts se a cidade que você mora não faz tanto frio, 300 watts caso faça mais frio assim para aguentar bem a mudança de temperatura.
E luminária, galera, se vocês optarem por não ter planta, vocês podem colocar praticamente qualquer luminária que fique ligada 8 horas por dia e ligue e desligue mais ou menos no mesmo horário. Se não, vocês devem colocar alguma luminária, tipo essa que eu tenho aqui da Oceantec, mas que seja recomendada para o tamanho de aquário que vocês têm. Na caixa fala aquário de tantos centímetros de comprimento e tal, vocês veem isso na caixa, ou vocês colocam uma lâmpada fluorescente que tenha pelo menos, deixa eu ver, 7.000 lumens e 6.500 K de temperatura, que é uma temperatura mais branca, assim, entre branca e amarela, que é mais parecido com a temperatura do Sol. Lumens é importante ter pelo menos 7.000 lumens, porque é o recomendado para plantas low-tech para esse tipo e tamanho de aquário. E por fim, galera, de produtos químicos, vocês devem ter condicionador de água para TPA e para encher o aquário. Caso vocês queiram ter aceleradores biológicos, é sempre bom e recomendado ter nas TPAs e tudo mais. Teste de amônia, nitrito e pH, que é o básico que vocês devem ter também, principalmente o pH, para você medir constantemente para ver se não está se alterando muito. E buffer, caso você queira alterar o pH, por exemplo. O meu aquário tem, sei lá, água na minha torneira sai alcalina e eu quero ter peixe de água ácida. Aí você precisa de um buffer para baixar o pH da água para poder colocar os peixes que você quer, beleza? Então é isso, pessoal, o vídeo já ficando por aqui, espero que tenham curtido. Não se esqueçam de deixar sugestões aqui nos comentários do vídeo. Não se esqueçam de acessar o artigo lá no Aqua 3 completo de tudo que vocês viram aqui, mas com todos os detalhes, beleza? Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo, siga a gente no Instagram, que é Amante.aquarismo, e no Twitter, que é Amante Aquarismo. Até mais!